tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o cuscuz. Será que dá para acrescentar no café da manhã se você quer emagrecer? Muitos brasileiros adoram comer cuscuz todos os dias e falam: Patrícia, será que eu posso consumir isso de café da manhã, de lanchinho da tarde com cafezinho? Como preparar o cuscuz de uma maneira mais saudável? Eu vou te dar várias dicas legais. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Eu tenho dicas todos os dias aqui, também receitas todos os dias. Você vai adorar, com certeza. Todo dia uma receita diferente e dicas diferentes. E vai lá no Instagram, aproveita e me segue lá também, porque todos os dias sempre tem outras novidades por lá também. Vamos começar a falar um pouquinho do cuscuz, o queridinho do Brasil, principalmente do Nordeste, que o pessoal adora consumir. Em São Paulo também é super comum ser consumido. E vou falar especificamente nesse vídeo aqui sobre o cuscuz de milho. Eu tenho um outro vídeo falando sobre o cuscuz marroquino. Vou deixar o link dele aqui embaixo se você estiver buscando isso, mas vamos falar agora sobre o nosso cuscuz brasileiro. O cuscuz vem do milho, né? A maioria das pessoas já sabe disso e, portanto, ele é uma grande fonte de carboidrato. Quando a gente vai comparar o cuscuz, pra gente ter uma ideia se ele engorda, se ele emagrece, quanto ele engorda, eu acho que é justo comparar ele com o pão francês mesmo, aquele pãozinho que a gente come de café da manhã, vai lá, compra fresquinho na padaria. Porque, na verdade, a maioria das pessoas costuma comer o cuscuz nesse horário mesmo, nas pequenas refeições. Ou no café da manhã ou no lanche da tarde, que é o horário que você comeria um pãozinho francês, né? Então vamos comparar as mesmas coisas. Quando a gente compara 50 gramas do cuscuz de milho, nessas 50 gramas, normalmente a gente vai ter 56 calorias, com 11 gramas de carboidrato. E se você compara com um pão francês, que normalmente tem 50 gramas, né? Aquele volume dele normalmente é de 50 gramas, ele vai ter 150 e poucas calorias, 156 calorias, com até 26 gramas de carboidrato. Então você vê que a proporção é injusta. Em 50 gramas de cuscuz, você tem até 1/3 menos de calorias. Então ele é super mais interessante de ser consumido. Além de tudo, normalmente o pão francês é um pão menos nutricionalmente interessante, porque ele é feito com a farinha de trigo refinada e muito pobre em nutrientes. E o cuscuz, como ele é feito do milho, ele vai ter mais vitaminas, mais minerais, ele é mais interessante para ser consumido. Mas tem a questão do índice glicêmico, né, gente? Porque quando a gente analisa o restante, fibras, proteínas e gordura, o cuscuz, na verdade, é basicamente carboidrato. Então, o índice glicêmico dele é alto. Ele pode ter menos carboidrato comparativamente, mas o índice glicêmico dos dois continua sendo super alto. Então, o que você precisa saber antes de consumir o cuscuz e para consumir com mais tranquilidade? A gente precisa baixar o índice glicêmico desse cuscuz. E precisa baixar, se você está querendo emagrecer, com alimentos que vão favorecer isso. Então, não adianta você querer botar no seu cuscuz queijo de coalho, que é super gordo, em gordura saturada, com muito sal. Então, o ideal é quando você for botar o seu cuscuz na cuscuzeira, botar algum queijo mais magro no meio. Pode parecer um pouco esquisito, mas tenta da próxima vez botar um pouco de ricota ou um pouco de cottage no meio do seu cuscuz, que vai deixar ele molhadinho da mesma forma, mas vai ter menos gordura saturada e vai acrescentar mais proteína. Outra dica que eu te falo é, quando você fizer o seu cuscuz, tenta acrescentar nessa refeição, principalmente no café da manhã, um ovo a ela. Eu sugiro sempre o ovo cozido, que é a forma mais neutra de consumir o ovo, não vai acrescentar mais gordura, mais caloria desnecessária do que fritar ou do que mexer. E vai ser um bom complemento ao seu cuscuz de café da manhã, vai te deixar mais saciado. A proteína e a gordura do ovo vão te ajudar. O ovo tem vitamina D, tem colina, então é super interessante para você começar o seu dia bem. Algumas pessoas também gostam de consumir o cuscuz botando depois manteiga, acrescentando um queijo mais gordo. Eu dei o exemplo do queijo de coalho, mas tem gente que usa outros tipos de queijo que são amarelos e são muito mais gordos, e claro que isso vai prejudicar o seu emagrecimento. Cuidado também com a quantidade, porque é uma delícia, né? Ele quentinho, com um cafezinho, mas lembra que o ideal é que você tente se manter naquela porção de 50 gramas para ter essas calorias que eu falei. Se você come quase o cuscuz inteiro, claro que vai ter às vezes 3 vezes a caloria. Então, tenta quantificar isso. Não precisa ter uma balança para pesar, mas visualmente tenta consumir aquela porção para você se manter na linha. E se você gosta de consumir o cuscuz como um prato principal, aquele cuscuz paulista, né, que a gente bota na forma, enfeita com ovo
E aí bota o que quer que tenha. Tem gente que ainda bota mais milho, bota mais ervilha, bota bastante óleo, bota aqueles temperos industrializados, aquilo ali, gente, nem pensar. Eu tenho a minha receitinha de tempero caseiro aqui, vou deixar pra você aqui embaixo. Vamos tentar fazer ele mais saudável, botando mais fibras e mais proteína magra. Inclusive, se você quiser que eu traga aqui a minha receita de cuscuz, bota pra mim nos comentários. E qual você ia gostar, de café da manhã com queijinho ou essa de cuscuz salgado? E se você tiver uma receita saudável e gostar de cuscuz, bota pra mim também, que eu adoro cuscuz e vou adorar ver a sua receita aqui. Curte o vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem queria saber isso. Vamos juntos ampliar nossa corrente do bem. Me deixa ajudar mais pessoas, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.